Fala pessoal, mais uma vez aqui, professor Ederson Witz. Vou dar sequência na disciplina de anatomia humana. Nós estamos falando sobre o sistema respiratório e hoje eu vou falar sobre o nariz externo, ok? Então pessoal, gostaria de comentar um pouco com vocês, lembrando que nós já falamos sobre a divisão do nariz. O nariz ele é dividido em nariz externo, nariz interno e seios paranasais, como nós já explicamos na última aula. Se você não assistiu, dá uma verificada aí, confira. Então nós vamos falar um pouco sobre o nariz externo. Então, o nariz externo, que é uma parte do nariz, o termo utilizado, pessoal, para referir ao nariz, é um termo que vem do grego, que chama-se rhino. Então, o termo rhino, ele refere-se, é relacionado ao nariz externo. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar no termo de rinoplastia, plastia, reparação, reconstrução. Então, rinoplastia seria uma reparação do nariz externo, ok? O nariz, pessoal, é essa estrutura na qual nós visualizamos externamente, né? Externamente nós conseguimos visualizar, nós tocamos nessas estruturas. Claro que existe o tecido epitelial sobre, né, o nariz, e nós temos aí uma estrutura revestindo, né, ou seja, a pele, né, com as suas camadas. Então nós temos aqui, formando o nariz, tanto o tecido epitelial, tecido conjuntivo, nós temos aqui cartilagem, que possibilita essa mobilidade quando você mexe, né, o nariz para lá e para cá, né, pelo menos a parte mais do tronco aí e da ponta do nariz, né? Nós temos aqui ossos, pessoal, que estão constituindo o nariz, nós temos nervos que estão interligados ao nariz externo, então são várias estruturas que nós temos aqui, tá? O nariz é formado por várias estruturas. Nós sempre falamos que o nariz ele é osteocartilaginoso, mas não é apenas cartilagem e ossos, né? Mas os tecidos principais de maior volume são esses aí, ok? Quais são as partes do nariz externo? Então, o nariz externo é essa estrutura visível. Ela tem as suas divisões, que é o que nós vamos comentar aqui na disciplina de anatomia. Essa estrutura mais basal, mais superior, é chamada de raiz. Então, a raiz é essa estrutura aqui, ó, tá? Próxima ali, geralmente ela é uma região mais onde ocorre mais o afundamento. Se você colocar o dedo na ponta do nariz e começar a descer, é a parte em que tem a maior porção de contato ali com a região da face ali, ok? Lembrando, pessoal, que essa região, quando se fala raiz, é referido ao local de inserção, como se aonde ele se encaixa. Se nós pegarmos um crânio, pessoal, aqui, sem as estruturas, nós vamos ver que existe um buraco aqui, existe um buraco formado aqui. Esse buraco, pessoal, não é desse jeito aqui, mas acho que deu para entender. Esse buraco aqui, pessoal, é chamado de abertura piriforme, é onde vai se encaixar a estrutura nasal, tá? Na verdade, ele dá mais aqui assim. Então, eu tenho aqui a raiz, ok? Eu tenho, pessoal, essa porção aqui, ó. Essa porção chama-se dorso, ok? Chama-se dorso. Essa ponta aqui, ó, chama-se ápice, ok? Algumas literaturas usam o termo ponta mesmo, né? Então, raiz, dorso, ápice. Essas estruturas aqui, ó, que formam essa concha, tá? Isso aqui é chamado de asa, ok? Ou asa nasal, né? Ou asa do nariz, como vocês podem ver aqui nessa outra imagem. O orifício aqui, pessoal, ó, esse orifício aqui é chamado de narina, ok? E dividindo, se a gente pegar o nariz e observar a parte de baixo, ó, observa nessa imagem aqui, ó. Se vocês observarem, nós vamos ter, né, a narina, esquerda e direita. Aqui eu tenho toda essa estrutura que chama-se septo nasal,
aqui aponta ápice, ok? É o que nós visualizamos na parte inferior. Lembrando, pessoal, que o nariz, ele possui uma forma, se vocês olharem, né? Ele possui uma forma piramidal, ou seja, uma forma de uma pirâmide. Uma forma de uma pirâmide. Porém, se é uma pirâmide, porque tem base e tem ápice, né? Se você olhar nessa imagem aqui também, ó, uma base e um ápice. Então, esse nariz externo, ele pode ter, né, uma forma variável. Depende, pessoal. Né? Nós sabemos aí que dependendo da raça, normalmente, por exemplo, as pessoas do sul, né, elas tendem a ter um ápice, uma ponta do nariz mais comprida. Né? A gente até brinca, né, como na minha família aqui nós temos, né, nós brincamos que é o nariz de tucano. Tem pessoas que têm o nariz mais achatado, tem pessoas que têm o nariz na região do dorso aqui mais funda. Então, há uns côncavos, outros convexos, outros mais retos, né, retilíneo. Então, a forma do nariz, ela é uma forma variável, pode mudar dependendo pessoa para pessoa aí, ok? Assim como o olho, né, nós sabemos aí que essas características externas, né, esse fenótipo, ele pode mudar dependendo do indivíduo aí, tendo características diferentes. Nada que afeta a função, tá? Ou seja, todos nós respiramos e temos as mesmas funções. Porém, existe essa distinção aí da sua forma, né? A sua forma aí pode mudar dependendo aí da situação, ok? O nariz, pessoal, então, ele possui as seguintes estruturas, tá? A raiz, que é essa daqui, é essa base. O dorso, que é essa porção mais comprida, né? O ápice, que é essa ponta, e nós temos aí também a narina, que é o orifício por onde entra o ar, a asa nasal, a asa do nariz, essa asa móvel, se você começar a respirar, inspirar e expirar bem rapidamente, você vai ver que ela se mexe. Ela se mexe. Tenta fazer o teste para você ver na sua casa. O septo nasal, que é essa porção inferior, que vai separar as narinas em direita e esquerda. Ok? E se nós olharmos essa região aqui de baixo, ó, é a base do nariz. Então, a base, ok? Aqui o ápice, raiz, dorso, asas, narinas e separando o septo. O que nós temos aqui, pessoal? Por baixo do tecido epitelial, nós temos cartilagens e ossos, tá? As cartilagens, existem várias aí, como vocês podem visualizar. E dependendo da referência aí, a nomenclatura também muda, pessoal. Mas normalmente nós vemos o termo aí, as cartilagens, né? As cartilagens alares, né? As cartilagens, tanto alares maiores ou menores, essas menores são chamadas também de acessórias, tá? Dependendo da literatura que vocês encontrar. Os processos laterais, né? De cartilagem, tanto direito quanto esquerdo. Tá? Essa cartilagem do septo nasal, que é essa cartilagem mais anterior e superior aqui, né? Do nariz. E nós temos também, pessoal, estruturas ósseas, tá? Então, como eu disse lá anteriormente, ele é osteocartilaginoso. Então, nós temos ossos aqui que vão formar, tá? Existe aqui, pessoal, o osso nasal, que é esse cara aqui, né? Aqui, nessa parte interna, tem um osso chamado osso vomer, que também passa por aqui, né? Um osso importante de nós comentarmos aí. Existe também, pessoal, um osso importante de nós anotarmos, que é um osso chamado de etimoide, tá? Então, esse cara aqui, ó, é o osso chamado etimoide. Aqui nós estamos tendo uma vista lateral dele. Então, o osso etimoide, pessoal, por que eu coloquei ele para a gente considerar ele na instrução aqui dessa aula? Esse osso é um osso pneumático. O que é um osso pneumático? É um osso que tem um orifício, um buraco, uma cavidade, e essa cavidade tem volume variável. Então, entra ar ali, as paredes desses ossos possuem muco, e entra o ar ali. Quando o ar entra por aqui, esse ar ele é aquecido, porque ele entra em contato com esse muco está em contato com o osso, e ali passa, né, sangue, né, pessoal, né, na circulação do tecido. Então, esse ar ele vai ser aquecido. Quando nós inspiramos, o ar ele entra pelo nariz e uma parte desse ar entra nessas orifícios, né, desses ossos pneumáticos, que nós chamamos de seios,
e ele vai ser aquecido, ok? Então, além disso, pessoal, se vocês observarem, né, o osso etimoide, ele possui a capacidade também de causar um turbilhamento. Então, quando o ar está entrando aqui, ó, ele vai bater nessas paredes e vão girar. Quando ele gira, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai girar. Além de entrar, como eu disse para vocês, e aquecer esse ar, lá atrás ele vai sair, tá, pessoal? Ele não vai ficar preso lá dentro, não. Ele entra e sai. Esse turbilhamento, essa circulação desse ar que vai entrar, que nós chamamos aí, aqui, pessoal, vai ser revestido por pele, tá? Então o ar vai entrar aqui, ele vai girar. A gente chama de turbilhamento. Esse turbilhamento vai fazer com que o ar que está entrando, ele se choque com a parede do nariz interno. E isso vai resultar em quê? Vai resultar em uma aderência das partículas, das sujeiras ali nessa parede, tá ok? Então, depois eu vou explicar com mais detalhes essas condições. Aqui eu queria mostrar para vocês a característica desse osso. Ó. Esse osso aqui, ó, ele possui partes, né, a gente chama de crista de Galli, né, crista Galli, né, ele possui aqui vários orifícios aqui, nessa lâmina, chamada de lâmina crivosa do osso etimoide. Aqui vai passar um monte de fibras nervosas que vão captar o cheiro, tá? Então vai passar por esse osso aqui, ok? Que mais, pessoal? Nós temos também os labirintos etimoidais, onde ele vai aprisionar esses ossos, perdão, esse ar. Então nós vamos ter várias funções relacionadas a essa estrutura aqui, ok? No mais, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para falar, tá? Existem não só esses ossos, tá, pessoal? Os ossos maxilares também estão ali no nariz externo, o osso lacrimal, então tem vários outros ossos ali, mas os principais são essas estruturas que eu falei para vocês, beleza? Obrigado por me ouvir, grande abraço a todos e até a próxima aula.